Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora terapeuta, e sempre venho falar aqui das minhas experiências que me ajudam e sei que de alguma maneira você vai se conectar com isso e vai te ajudar. Sempre venho falar através das ciências, neurociência, dos estudos da metafísica, da espiritualidade. E por mais que a gente tenha tantos conhecimentos, não adianta saber muita coisa se você não pratica. A mudança só acontece se você praticar, para você ver se realmente acontece. Não adianta eu vir aqui falar o que aconteceu na minha vida e aí as pessoas escutam e não fazem nada para mudar a dela. Tudo você precisa realmente provar através da sua experiência. E sempre, como eu falei, essas experiências que eu tive, isso veio trazendo para mim busca, né? A busca de mudar o meu contexto, o que eu pensava. E uma das coisas que acredito que eu sempre tive era não ter muito medo de certas coisas. Só que a gente pensa que não tem medo de certas coisas, mas muitas vezes o medo está instalado dentro de nós, porque as informações que tivemos na infância ou nas experiências que a gente teve foram de realmente você ter medo e de alguma maneira você se comporta através do medo. E a gente acha que não tenho medo, eu não sou isso, mas e por que você muitas vezes não vai atrás do que você quer? Por que muitas vezes você vive se auto-sabotando? Você impede de que algo aconteça na sua vida, porque é melhor não, porque isso pode acontecer. Se você vive no pode, naquela questão de que você nunca fez, você já está com medo de que algo pode acontecer ou as pessoas que estão ao seu redor não vão gostar, não irão gostar do que aconteça. Você tem medo de sair desse mundinho que foi criado para você, mesmo que seja muitas vezes ruim. E hoje eu vou falar justamente do medo. É um dos motivos que paralisa o ser humano e impede de você ter o sucesso que você realmente merece. É a questão do medo. O medo, gente, é algo ilusório. A gente cria isso através de que pode acontecer ou algo que está acontecendo e você tem medo de reagir ou fica pensando no que você não vai conseguir. Então, cria-se uma informação neuro, né, dentro de você, que é a questão da informação que você tem. Quando você está com medo, gente, você cria um sistema de luta e fuga, você libera adrenalina e cortisol. E isso aguça os sentidos e prioriza a sobrevivência. Também isso tem a ver com a decisão de tomadas, ó. Como você vai raciocinar? O seu raciocínio paralisa, gente. O córtex pré-frontal, ele paralisa. E aí você não consegue, de forma alguma, dar uma questão de raciocinar. Você não raciocina. Por isso que muitas pessoas, quando está com medo, ela cria uma ansiedade, ela passa mal, ou ela fica parada, ou ela não faz nada, ou ela perde o controle, porque ela não consegue ver aquilo e se tornar parte daquilo como se fosse normal. Ela quer ter o controle. Nós temos isso na nossa consciência, de controlar tudo o que acontece. Por isso que quando você está acostumado a viver de uma determinada maneira, você se acostuma com essa realidade e você não consegue mudar isso, porque o medo de repente, você não ter conseguido ou você sair dessa situação, isso que é algo que você não acredita. Então, o seu inconsciente, ele fica lutando para você não sair de onde você está. Charlie Chaplin, ele falava muito sobre isso. Ele diz que a vida, tem uma frase que ele diz assim:
A vida é maravilhosa se não tem medo dela. Se você tiver medo da vida, você não vai fazer o que você quer, você não vai ter coragem de agir, você nunca vai dizer o que realmente você pensa sobre algo, você nunca vai se autoafirmar diante das pessoas, tipo, eu vou falar certas coisas e a pessoa pode não gostar, você vai ficar sempre com medo das reações dos outros, mas você se aniquila, você deixa de viver e de ser verdadeiramente quem você é. E isso, gente, é algo muito negativo. O medo, ele não faz parte nem da essência divina, do ser divino que é a nossa consciência, Deus, o que você acredita. Não existe o medo. O medo é algo que também faz com que você se afaste do verdadeiro amor. Tem até um versículo de 1 João 4,18. Ele diz aqui, no amor não existe medo. Antes, o aperfeiçoamento aperfeiçoa o amor, lança fora o medo. Então, se você está aperfeiçoado no amor, se você está bem com você, você não tem medo de fazer algo por você, de você modificar algo, de dar um passo diferente de onde você está. Você começa a buscar maneiras de crescer, gente. Então, enquanto você tiver com medo de agir, você não vai, de jeito nenhum, sair de onde você está. Então, você está vivendo o que você realmente merece. As pessoas acham, poxa, minha vida é tão ruim, eu tenho tantas coisas ruins, tenho pessoas ao meu lado que me maltratam, mas você prefere ficar aí do que realmente confiar de que você pode resolver e dar um passo, deixando o medo de lado. O medo é algo que o ser humano tem isso desde os primeiros primórdios da nossa vida, porque é uma questão de sobrevivência, é o cérebro reptiliano. Quando ele ativado, ele faz com que você reaja, você fuja, é como se você estivesse fugindo o tempo todo. Então, quando as pessoas, muitas vezes, têm um vício muito forte, é uma fuga, porque ela tem tanto medo do que ela sente, ou porque ela não entende o que ela sente, então ela foge para fazer algo e aquilo dá um prazer momentâneo que ela precisa para respirar, é como se fosse um respiro, e aí a pessoa fica desse jeito mais tranquilo, mas é rápido. Por isso que muitas pessoas, quando se viciam de qualquer coisa, gente, isso não é só de drogas, né? Mas até uma compulsão alimentar. Se você tem alguma coisa dentro de você, no seu inconsciente que você não sabe, e é um medo que está guardado, e aí você precisa, de alguma maneira, tirar isso, você não sabe, você não está criando consciência do problema existente dentro de você, e você não busca saber qual é esse medo, por que você reage dessa maneira, você começa a se retroalimentar com essa questão de buscar algo para fugir dessa tristeza, desse vazio que você sente. Então, o medo é algo que a gente criou através das nossas informações do nosso cérebro, e aí a gente, de alguma maneira, ainda precisa dele, porque é uma maneira de você ainda tentar resolver alguma coisa no meio de um problema grande, mas ele faz você muitas vezes perder realmente a consciência de respirar e dizer assim, peraí, como eu posso agir nessa situação? Porque, por exemplo, se aconteceu algo, um problema, algo que você precisa resolver, não vai adiantar você ficar com medo daquilo. Já aconteceu. A questão é buscar soluções. E a solução só vem quando você deixa sua mente fluir. E ela só flui quando você não deixa sua mente fugir.
Então, uma das maneiras que eu faço quando eu sinto que tem algum bloqueio, eu sei que é algum medo inconsciente, que tá, Carl Gustav vai falar muito da sombra, que a gente internaliza muita coisa que a gente até não tem consciência porque foi na infância. E aí você não sabe porque você tem medo de agir, você tem medo de falar algo, dizer não quando deveria dizer, e você só diz sim. Então você fica o tempo todo bloqueando a sua vida. E aí sabe o que eu faço? Eu faço assim, eu sempre peço, eu já até falei do duplo, né? Do duplo que nós temos versões nossas, né, que sabe que o que você precisa mudar para você melhorar em determinada coisa. Então, se você tem um problema, você sabe que você precisa resolver. Então, quando você for dormir, você pede ao seu duplo, ou à inteligência infinita, ou a Deus, quem você acredita. Você pede essa informação, você diz como eu posso resolver essa situação, quais as possibilidades, como eu posso agir. Quando você joga isso, de alguma maneira você está confiando que vai vir a resposta. Agora, tem algo que as pessoas não entendem. Quando as pessoas mandam a pergunta, elas ficam, por exemplo, pode ter tido um sonho diferente e elas nem percebem que esse sonho veio justamente para responder o que você precisa saber. Como eu já falei num vídeo anterior sobre simbologia. Às vezes o sonho tem um monte de símbolos, como eu já sonhei, eu precisava de tirar o bloqueio que eu não conseguia resolver alguma coisa. E aí, nesse mesmo dia, eu tive um sonho. E eu sonhei com vários lobos, são arquétipos. E aí, o símbolo disso, eu na hora já percebi. Só de observar o sonho, eu anotei, eu escrevi o sonho como uma coisa que você faz. Quando pedir a informação e sonhar, anote seu sonho. Você anota o seu sonho. E você pode até, de vez em quando, prestar atenção no sonho. E pode até procurar no Google mesmo sobre qual o significado de certas coisas. É lógico que você precisa perceber situações, porque nunca é o sonho em si. Eles vão dizer que algo interpretado é assim, mas depende da situação, como foi. Por exemplo, se você sonhar com água, a água ela tem que estar turva ou limpa. Então, são informações que você vai dar para você realmente perceber. E você pode, de alguma maneira, depois, mesmo que tenha um sonho, você não entendeu, você pedir novamente, com clareza, por favor, inteligência ou duplo quântico, por favor, me mostre com clareza para que eu entenda, mesmo que venha uma resposta com um sonho, mas que eu compreenda a partir da mensagem que eu recebi. Quando você diz isso, você também está dizendo que já está aberto à compreensão. Você está dizendo ao seu inconsciente que você está aberto. E você dorme. E relaxa, gente. Não fica preocupado. Se você não sonhar nem nada, não se preocupe. Mas vai vir alguma coisa. Se não vir alguma coisa, não tem problema. No outro dia, você faz a mesma pergunta. Eu quero saber como eu resolvo isso. E fica fazendo. Você pode até usar a água. A água ela é um condutor. Você pega um copo d'água, bebe a metade e pergunta. No outro dia, quando você acordar, assim que você acordar, você lembra da pergunta que você fez, bebe a água. Você vai ver que vai vir uma clareza. Quem fala isso muito é Laí Ribeiro. Ele fala sobre a água da condução. E aí, você pode fazer isso por várias noites até chegar à resposta. E deixar, gente, de alguma maneira o medo de lado. O medo não vai te ajudar. Ele vai só te paralisar. Vai adoecer, porque você vai botar muita adrenalina e cortisol no seu corpo e aí você vai ter problemas também da saúde.
e procure saber e, se precisar, busque terapias para que ajude para você limpar o que está trazendo esse medo dentro de você, tá certo? Beijo, beijão, tchau, tchau, até a próxima!